Estamos aqui com o nosso terceiro vídeo sobre a mentalidade discipuladora e as lideranças saradas. No primeiro vídeo nós vimos aquilo que é o nosso chamado e o que vem dentro desse pacote que é o chamado, a liderança. No segundo vídeo nós vimos como nós devemos assumir uma mentalidade de fazedores de discípulos. E nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre os pilares, da construção de um discípulo. E eu queria usar dois versículos dentro dessa realidade que vai nos ajudar a compreender melhor essa fábrica de discípulos que Jesus nos pede, que é a nossa missão por excelência, que é fazer discípulos, salvando, sendo instrumento de batismo no Espírito Santo e depois formando-os para que assumam como cristãos uma nova forma de viver. O primeiro versículo que eu quero trazer para vocês é 2 Timóteo 2,2, que vai dizer: o que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui a Timóteo? Olha, Timóteo, tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que eu aprendi, eu estou te passando para que você também seja capaz de passar a outras pessoas. Esse é um princípio do discipulado e nós devemos trabalhar em cima dele. O segundo texto que eu quero trabalhar com vocês é o texto de Lucas 14:28. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta a fim de calcular os gastos para ver se tem como terminá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces, as pessoas não o virem zombar dizendo: olha, este homem se principiou a lançar os alicerces e não pôde terminar. Esse versículo, essa compreensão da construção de uma casa, ele é muito, muito, muito importante para nós dentro dessa realidade de fazedores de discípulos. Nós vamos usar esse exemplo da construção de uma casa que necessita de um projeto, necessita de uma constância, necessita de uma proximidade, necessita de uma intenção o tempo inteiro. Então, esse exemplo da construção de uma casa, dentro desse texto, onde diz que nós devemos não primeiro planejar, para ver se a gente tem como terminá-la, porque senão a gente começa algo e depois não termina, e aí nós matamos tanto a construção como aquele que está sendo construtor. Esses dois versículos aqui de Lucas 14, ele vai nos acompanhar dentro desses pilares que eu quero trazer para vocês. O primeiro pilar que eu quero trazer para vocês é o pilar da estratégia. Jesus, na consolidação de um discípulo, ele foi muito estrategista. O que é ser estratégia? O que é uma estratégia? É conduzir um povo, uma situação de um ponto A para um ponto B. E esse caminho é a nossa estratégia. E o que nós devemos hoje fazer e trabalhar na estratégia? Muitas vezes, dentro das nossas realidades saradas, nós fazemos o ponto A virar o ponto B sem uma estratégia. Então eu apenas executo, eu faço coisas, eu faço aquela situação, o B virar o A virar o B e eu simplesmente faço. Quando eu tenho uma estratégia, eu começo a primeiro planejar cada passo que eu faço. E planejando cada passo que eu faço, já com a mentalidade, com as convicções de Jesus, eu começo a inserir as convicções de Jesus dentro dessa estratégia. E aí eu começo a melhorar. Se dentro da tua liderança sarada, se dentro do teu coração existe um sentimento de desgaste, de cansaço, de servos descomprometidos, sem responsabilidade, eu tenho certeza que faltou estratégia da tua parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós, como lideranças, quando assumimos esse chamado de Deus, nos sentimos na responsabilidade de fazer tudo. E aí eu começo a pegar esse ponto B e levar ao ponto A, simplesmente para que o B vire A. Quando eu sou estratégico, eu começo a compreender que dentro desse caminho eu preciso inserir pessoas para que lá na frente elas façam esse caminho. Quando eu conduzo a galera do ponto B ao ponto A, sem inseri-las, eu só estou gerando um ciclo que vai me desgastar com o tempo. Toda vez eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que fazer. Eu serei a ponte que farei o B para o A. Quando eu insiro a estratégia nessa transformação do ponto B para o ponto A, eu começo a não dar o peixe pronto, mas eu começo a ensinar essas pessoas a pescarem esse peixe. Quando alguém, dentro desse ponto estratégico, assumir essa realidade, eu já não preciso mais fazer. E nós estamos cansados exatamente por causa disso.
nós estamos fazendo sem discipular, sem ensinar pessoas, sem consolidar o reino através de pessoas, através de relações sólidas. E lembrando que você está aqui de passagem, meu irmão. Então, seja estratégico. Jesus era muito estratégico, porque para implantar o reino através de pessoas, através de uma relação sólida, ele escolheu algumas pessoas para que ficassem com ele. Então ele sabia que se ele simplesmente suprisse a necessidade do povo a todo momento, a toda hora, inclusive a de Pedro, que ganhou os peixes, depois daquela discussão de sentar à direita, sentar à esquerda, se ele suprisse essas necessidades, as pessoas não consolidariam dentro delas os valores. Então Jesus ele foi muito estratégico ao investir, dentro dos 3 anos de ministério dele, 1 ano e meio somente para os discípulos. Ele investiu 1 ano e meio de horas somente para os 12. Então, ele foi muito estratégico, porque dentro desse 1 ano e meio que ele investiu, esse 1 ano e meio ressoa até hoje. Já se passaram-se 2000 anos e nós estamos bebendo desse 1 ano e meio do ministério de Jesus. O segundo pilar que colaborou muito era a proximidade. Dentro dessa realidade da proximidade, ninguém nesse mundo consegue construir uma casa sem estar próximo, né? Por mais que você hoje use máquinas, use ferramentas, você precisa estar próximo, você precisa tocar. Quando você consegue tocar, você consegue ver coisas que de longe você não enxerga. Por que eu estou querendo dizer isso? Quando Jesus se aproximou dos discípulos, ele conseguiu compreender daquilo que motivava os discípulos. Qual eram as motivações de cada discípulo, qual era a ação de cada discípulo. Talvez ele via o Pedro um cara muito durão, mas quando ele se aproximou de Pedro, ele sabia o que na história de Pedro fazia ele ter aquele perfil de um homem duro, de um homem chucro, como nós costumamos dizer. Então a proximidade dentro da formação de um discípulo, ela garante que você, meu irmão, conheça exatamente a pessoa que você está trabalhando, o perfil, o temperamento, a história dessa pessoa, para que você, dentro da história dela, consiga levar ela do ponto A ao ponto B, dentro de uma estratégia que você pense, e dentro dessa estratégia, não seja simplesmente levar ela daqui para cá, do ponto A para o ponto B, criando uma pessoa dependente, mas que você, do ponto A ao ponto B, daquela pessoa pagã, sem fé, sem viver fé, sem viver a intimidade com Deus, se torne nesse cristão que tem autonomia sobre os seus atos e consciência sobre os seus atos, e capaz, assim como a palavra de Timóteo, de instruir a outros. Então a proximidade, ela é um pilar muito importante. Sem proximidade não há construção do reino. Um terceiro pilar, que eu gosto dele, acho que ele é um dos mais importantes e principais, e às vezes é negligenciado, é a constância. Tudo se faz com constância. A constância, ela potencializa essa proximidade. Quando constantemente eu me aproximo de alguém, eu crio essa relação sólida, né? Tudo acontece através de pessoas, a proximidade. O que me garante um vínculo sólido é a constância. Por que eu estou dizendo isso? Dentro do processo de construção de uma casa, muitas vezes nós usamos forças desproporcionais, tempos desproporcionais na construção dessa casa. O que muitas vezes acontece, você pode avaliar em alguma construção perto da tua casa. Um homem começa, coloca ali toda a tua energia, coloca toda a tua força, e aí ele para a construção em um determinado ponto. E aí ele não consegue retomar, independente de qual fator seja. Quando ele volta, muitas vezes ele tem que desconstruir ou às vezes até derrubar tudo aquilo que foi feito para começar uma nova construção. Assim é a relação de nós com as pessoas. Se o reino acontece através de pessoas, se o reino acontece através de relações sólidas, eu preciso ter uma constância. Não adianta eu viver com uma pessoa 2, 3 meses seguidos, o dia inteiro com ela, né? E depois eu ficar 2 anos sem conversar com ela. A constância no contato, ela vai garantindo que a construção aconteça. Porque quando constantemente eu visito a construção, eu consigo avaliar uma coisinha que talvez seja saindo fora do projeto, fora da estratégia. Então, essa constância, ela garante numa ação atualizada o processo que a pessoa está vivendo.
Então, você pode ver que Jesus era constante. Por isso que os discípulos eles se formaram. Porque eles receberam uma formação que não era uma formação, vamos dizer, ordinária, né? Uma formação pontual, que Jesus falava assim, olha gente, olha aí no iPad de vocês, olha aí no celular de vocês, na agenda, quarta-feira, 9 horas da manhã, nós vamos ter uma formação sobre a sadia convivência. Não, a vivência de Jesus aproximada e constante foi trazendo uma formação. Então, nós temos que começar a desconstruir do nosso meio que a formação de um discípulo, ela se dá somente através de formações teóricas, né? Ensinos, mas ela se dá na constância do dia a dia, na constância da vivência. E é uma constância consciente, é uma constância que tem ali por detrás uma estratégia que usa da proximidade. Então nós podemos ver que esses pilares, cada um consolida o outro de uma forma única, que vai dando essa casa na rocha. Nós queremos construir essa casa. Eu creio que esse homem aqui, quando fez o planejamento, não queria construir uma casa sobre a areia, mas ele queria construir uma casa sobre a rocha. O quarto pilar da construção, da consolidação de um discípulo que Jesus usou demais, ele fez uso e abuso desse pilar, foi o pilar da intencionalidade. As nossas ações têm que estar imbuídas de intencionalidade. Tudo que eu preciso fazer não pode ser uma coisa aleatória, de que eu simplesmente vou e faço. Eu estou fazendo... por que você está fazendo isso? Não sei. Não, eu estou fazendo isso porque dentro disso existe um objetivo, existe uma convicção. Então, quando nós, primeiro, assumimos as convicções, assumimos o nosso chamado, as nossas ações precisam estar imbuídas de intencionalidade. E aí nós podemos ver, avaliando o próprio Jesus, que Jesus era intencional em tudo, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Jesus, por exemplo, quando viu Maria aos pés dele, e sabendo que Marta estava ali trabalhando, ele permitiu que Marta trabalhasse, para que quando intencionalmente ela viesse perguntar, ele sabia, ele conhecia a Marta, ele sabia que ela ia ali dar uma reclamada com ele pudesse dizer, olha Marta, o que você fez foi muito bom, é importante demais, mas a tua irmã escolheu a melhor parte. Ele poderia muito bem, se fosse aleatório, se ele estivesse só querendo atrair ali, ele poderia falar assim, ô Marta, fala aqui, vem me ouvir, porque isso aqui é mais importante. Não, mas intencionalmente, na construção da consciência de Marta, para fazer a Marta dar aquela engolida seca, sabe? Ele permitiu que ela fizesse os trabalhos. Então, Jesus, ele foi muito intencional, ele sabia, por exemplo, quem era Pedro. Ele sabia que diretamente ele não alcançaria Pedro. Então, numa ação intencional, Jesus se aproxima do irmão de Pedro, para que ganhando o irmão de Pedro, ganhando alguém a quem Pedro confiava, ele conseguisse chegar ao coração de Pedro. Então, dentro da nossa realidade, falando das nossas missões, quando nós temos uma intenção, né, um objetivo de alcançar alguém do nosso grupo, um servo ali que tem dificuldade, um coordenador que às vezes ainda não compreendeu aqui o estilo de vida de ser sarado, nós precisamos olhar com estratégia, ver qual é o melhor caminho, qual seria a melhor estratégia para poder alcançar aquele jovem através de uma intencionalidade, né? E usar da intencionalidade nessa execução da estratégia. Então a intencionalidade que eu quero trazer aqui nada mais é do que a execução da estratégia. Quando, por exemplo, eu pego o projeto da casa e eu descubro que naquele dia, 3 meses depois, quando as paredes já estão erguidas, eu preciso fazer o reboco. Eu preciso estar naquela obra, na intenção de hoje colocar o reboco. Eu não posso simplesmente chegar lá, olhar tudo e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Não, hoje eu já vou, né, com a intenção de colocar os rebocos na parede. Então a intencionalidade, ela nos tira daquela situação de pensar o que verdadeiramente eu estou fazendo aqui. Nós temos que buscar ao todo tempo a intencionalidade. Eu tenho partilhado com a galera que dentro da intencionalidade eu preciso buscar a intencionalidade, dentro da intencionalidade, dentro da intencionalidade, dentro da intencionalidade.
Então, cada ação minha é pensada. Então, tudo que nós precisamos fazer é de caso pensado. E Jesus, galera, ele agia segundo a graça de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas ele tinha uma intencionalidade sempre. Ele fazia tudo a fim de ganhar mais, a fim de implantar o reino, que era a convicção que regia o ministério dele. Então, meus irmãos, quando a gente começa a trabalhar com intencionalidade, eu começo a ver dentro da intencionalidade, dentro desses pilares e dentro dessas convicções, que ao meu redor eu não vou ter mais pessoas dependentes de mim, mas eu vou ter com uma construção de pessoas que com autonomia de novos cristos, com autonomia de discípulos, vão poder tomar decisões corretas, coerentes e concretas segundo a vontade de Deus. Então, terminando esse primeiro bloco desses 3 episódios, eu quero te pedir e te convidar a fazer essa oração, né? A colocar nas tuas orações que você primeiro possa ter a capacidade de entender e compreender esse chamado, que você possa assumir esses presentes, que você possa se comprometer em se aprofundar nas questões, que você possa, a cada dia a dia, faz um papelzinho, escreve essas convicções, na tua oração coloca elas ali como talvez aquele papelzinho que te ajude a ler a Bíblia, nas convicções, enraize essas convicções dentro de você, compreende esse pilar, faz um resumo de cada pilar e coloca isso no seu dia a dia, para que você inconscientemente, daqui a um tempo, já responda dessa forma, para que você seja e assuma essa mentalidade discipuladora. Tudo no reino é exercício, né? E se nós a cada dia nos convencermos do chamado, das convicções e dos pilares, fazendo um verdadeiro mindset, tendo uma mudança de mentalidade, daqui 4, 5 meses, 1 ano, você já vai estar fazendo isso de forma natural, né? Você vai começar a fazer como Cristo. Você vai respirar, o teu coração vai pulsar dentro de uma convicção que é implantar o reino através de pessoas, através de relações sólidas, sendo somente um instrumento de Deus, sabendo que você está de passagem, através de 4 pilares, usando dos presentes, se aprofundando nas questões e conseguindo sim suprir e realizar a vontade de Deus, que é salvar você e salvar o povo. Amém? Deus abençoe, tamo junto, vamos que vamos e rezem, porque a coisa vai pegar a partir de agora, com uma liderança consciente, com uma mentalidade discipuladora, o reino dos céus vai acontecer de uma forma muito sólida. Deus abençoe, tamo junto e vamos que vamos.